Tentei ir rápido, mas não deu tempo. Bom, gente, estamos voltando aí pro segundo, para nossa segunda parte aí da conversa com o Biel. Um papo muito bacana. Como a gente já falou, assim, essa iniciativa a gente percebeu que está sendo um pouco sobre contar, né, e relembrar a história da cidade, do teatro da cidade. Então, a gente vai continuar com essa série de entrevistas, recebendo não só os artistas do teatro, mas também outros artistas e relembrando aqui uma questão muito importante que é a cultura vai receber quase 1.200.000 da Lei Aldir Blanc, então a gente precisa estar organizado nesse sentido, porque os próximos 60 dias vão ser fundamentais, assim, e quem não tiver alinhado com esse mapeamento que vai ocorrer na cidade pode acabar ficando de fora desse recurso, e a gente quer que a lei foi criada para isso, para que esse recurso chegue em todo mundo, chegue em 100% da classe cultural, então é importante a gente estar atento para ajudar nesse mapeamento também. Vou chamar aqui o Biel então para a gente realmente agradecer a presença de todo mundo que está aí. Quinta-feira tem reunião do Conselho de Políticas Culturais da cidade, então nessa reunião a gente vai ter um panorama importante aí sobre como vai ser o próximo mês e essas articulações, tanto da lei Aldir Blanc, que eu acho que é a questão mais urgente que a gente está vivendo hoje, quanto dos outros programas digitais que está acontecendo. Às 19, tudo online, tudo seguro da sua casa, então é isso. Enfim, para a gente encerrar esse assunto da arte drag, como você tem percebido essa arte no cenário cultural hoje, assim, e quais são os futuros que você imagina aqui dentro da cidade? Então, a arte drag, hoje em dia, graças a RuPaul, com o RuPaul's Drag Race, ela caiu dentro do mainstream, né? Hoje em dia, a drag queen tá no dia a dia das pessoas o tempo todo. Tá? Você vê drag queen na televisão, você vê drag queen em revista, você vê drag queen em jornal, você vê drag queen na internet, você vê o tempo todo. E, e é legal porque você vê, inclusive, que estão surgindo drag queens muito talentosas e muito importantes para a comunidade LGBT, como aceitação e mostrar para as pessoas como que o que é. Por exemplo, a Pablo Vittar é de uma importância vital para a comunidade LGBT brasileira. Existem muitas pessoas que falam: ah, mas a Pablo não canta, ah, não gosto das músicas dela e tal. Não, gente, não é isso que está em foco. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando que você ter uma drag queen cantando no Faustão, isso é uma vitória sem tamanho para a comunidade LGBT. Entendeu? Você vê a Glória Groove, e aí você, por exemplo, RuPaul's Drag Race, tem drag queens que estão sendo lançadas como modelo, tem drag queen que já foi capa da Vogue, e estão fazendo música, estão fazendo filme, estão fazendo um monte de coisa. Eu acho que a única coisa que ainda que é difícil ainda para algumas pessoas entenderem é a diferença da drag queen para a mulher trans. Que a drag queen, por exemplo, eu sou uma drag queen, eu sou um homem cis gay que faz uma drag queen que tem o lado artístico interpretado por uma drag queen, usando a imagem de uma mulher, diferente da mulher trans. Então muita gente fala assim: ah, porque a Pablo não é mulher, como se fosse ofender. Não, gente, realmente, a Pablo não é uma mulher. A Pablo é um menino. A Pablo, esse momento na casa dela, ela deve estar igual eu, assim, de pijama, com a cabeça raspada dela, assistindo televisão. Ao contrário de uma mulher trans que tem toda a vivência, a vida dela, sendo a mulher que ela é. Eu, tipo, são momentos
que eu uso essa persona drag, que eu uso essa estética feminina para trabalhar, para me divertir até. Tem vezes que eu tô aqui com os meus amigos e falo: "Ah, vamos na balada montada hoje?" Vamos. E não é nem trabalho nem nada, é só porque a gente quer botar uma peruca, passar um batom, gastar 3 horas se maquiando, passar a noite em cima de um salto que vai destruir seu pé, mas a gente é idiota e a gente quer fazer isso, a gente vai e faz. E, e eu acho a cena drag em Poços de Caldas cresceu muito dos últimos anos para cá. Porque eu lembro que quando eu e a Lucas a gente resolveu fazer isso, não tinha tanta drag. Na verdade, de Poços de Caldas, da cidade, eu não lembro de nenhuma, assim. E aí nisso a gente começou a fazer brincadeira de tipo assim com os amigos, ah, vamos para casa de tal pessoa, eu juntava minhas perucas com um monte de figurino de teatro, umas roupas de palhaço, levava as maquiagens, as perucas velhas e tal, não sei o quê, e a gente pegava lá e se montava e brincava de fazer lip sync e tal. Aí disso saiu uma drag queen que virou DJ. Aí disso virou outra drag queen que começou a fazer ensaio fotográfico. E aí a gente começava a ir pra balada, aparecia a outra que queria se montar e também que também virou DJ. A outra que começou a fazer show. Então isso está crescendo muito. O que eu sinto é a dificuldade do entendimento de que a arte drag é uma arte cara. Entendeu? Porque, por exemplo, existe uma diferença muito grande de quando eu viro e falo, ah, eu vou me montar para ir na balada, do que quando alguém vira para mim e fala assim, ah, você pode vir montado na minha balada, na minha festa e tal. Já aconteceu de chegar para mim e falar assim, ah, eu queria falar com você porque vai ter festa tal e a festa é muito legal e tal, não sei o quê, o tema é tal, e eu queria muito que você viesse montado. Aí eu falei, ah, legal e tal. Aí virou e falou assim, aí você vem e eu te dou a entrada da balada. Aí eu fiz assim, falei assim, pra entrar nessa festa é R$ 10. R$ 10 eu não compro uma meia calça. Sabe? Tipo assim, Sim. R$ 10 você não compra nada. Não tem nada que você use na drag queen que seja R$ 10. Sabe? Eu tô E rindo, mas aí. desespero. Não, eu já tive várias vezes de trocar, por exemplo, ah, eu vou de drag queen pela entrada da balada e tal, não sei o quê, mas era uma questão minha com o dono da balada e tal, tudo muito bem conversado, sabe? De tipo assim, ah, isso e tal, e não sei o quê. Agora, eu acho que alguém vir me contratar e acabar falando para mim, Mas não ah, dá, né? vem montado que eu vou te pagar R$ 10. Não, não dá. Isso é inadmissível, assim. Isso é e assim é uma das pautas, né, da classe artística de maneira geral dentro da cidade, assim, né? A gente entender e começar a valorar esse trabalho, esse processo que é imenso, como a gente falou. Você teve que aprender mil coisas para conseguir fazer teatro. Você teve que aprender mil linguagens, você teve que fazer maquiagem, velho, é infinitas. Então, o preço é o preço. Não tem como a gente E muita, e negociar. muita vira e fala assim: ah, não, mas você vai ali, vai fazer só uma intervençãozinha de 20 minutos, é rapidinho. Nossa, mas eu estou estudando faz 20 anos para poder fazer essa intervençãozinha em 20 minutos. É caro, 20 minutos. 20 minutos para fazer 20 minutos de um espetáculo cênico é muito caro, porque essa habilidade com de lidar com o jogo, de ser transformado, de transformar o outro, de se permitir ser transformado pela relação, essa habilidade não é uma habilidade que se compra na padaria. Você fala, mano, me vende isso aí, eu quero 300 gramas É. disso. Não, e teve uma vez que um dos trabalhos que eu fiz como drag queen foi uma despedida de solteiro. Foi uma das coisas mais complexas na minha cabeça, assim, porque ele me chamou, um cara me contratou
para ir numa despedida de solteiro zoar com o noivo. Aí aquilo já começou porque eu virei e falei assim, não, gente, de tipo, porque principalmente por não saber essa distinção do que é uma drag queen, uma mulher trans e tal, eu não queria estar ali numa figura feminina onde eu tivesse, por exemplo, dançando e brincando com o noivo e o povo tivesse rindo como se aquilo fosse uma piada, sabe? De tipo, ah lá, é, pega travesti. E já foi uma dificuldade nisso, porque aí eu tive que ter toda uma conversa com o cara que estava me contratando para explicar que não era esse tipo de serviço que eu ia fazer. Então, que aí eu fui lá, zoei com o menino e tal, não sei o quê, mas em momento nenhum, como se eu tivesse dando em cima dele e tal, não sei o quê. Eu fiz vários tipos de piada de tipo, é, vai casar, perdeu a liberdade e tal, não sei o quê. Onde você achou uma louca de conseguir você, porque se ela esperasse 5 minutos, ela conseguia coisa melhor, sabe? De tipo, zoando com ele, mas não porque eu estava ali vestido de mulher e o povo ia zoar porque eu tava dando em cima dele. Não, cheguei lá e fiz piada com ele, com a cara dele e tal, e tudo certo. E aí o cara chegou pra mim e falou assim: quanto que é o seu trabalho? Eu falei pra ele, falei assim, R$ 150 a hora. Aí ele virou e falou assim: eu te pago 200. Aí eu falei, mas você quer que eu fique quanto tempo? Ele falou assim: não, você vai lá, faz o que você tem que fazer e vai embora. Aí eu falei assim, gente, tem gente que sabe? De tipo, eu falei pra ele R$ 150, ele achou que era pouco. Mas Sim. também o cara é montado no dinheiro. E aí tem gente que chega e fala assim, que aconteceu também, vem na minha festa quanto que é, eu falo assim, é R$ 100 e tal, não sei o quê. Ah, não, tá muito caro, eu te pago 50. Gente, eu não saio de casa por menos R$ 100, não. Pra quem sai de casa por menos R$ 100, não dá. A pessoa, Não R$ 100, dá, e foi você não compra um café da tarde. Você compra lá pão, leite, uma bolacha, um quilo de café. Já foi R$ 100, velho. Esse povo é louco. assim. Eu Não, tive experiência. e foi o que eu falei. É muito diferente quando eu viro e falo assim, eu quero, eu vou me montar e vou. Do que quando alguém precisa de mim e fala assim, mas você já veio de graça. Eu vim de graça porque eu quis. Eu vim aqui porque eu quis. Eu disse, vai. Agora, se você quer, você me paga, pelo amor de Deus. Não, pelo amor. Eu tive a experiência de trabalhar na rua, assim, e tinha pessoa que colocava 25 centavos. A minha vontade enquanto estátua viva era assim, levantar e falar, pelo amor de Deus, peraí, voltar. Gente, parou. Perdeu o personagem. 25 centavos. Peraí, que eu acho que eu vou É que a colocar o pessoa celular não entende isso, que ela ainda botava moedinha e dizia, aqui, vou te ajudar, sabe? Tipo, amiga, se eu for me ajudar, você bota R$ 50 aí, né? Que aí você me ajudou. ficar sem luz porque a bateria do celular tá acabando. Beleza. Eu queria encerrar esse assunto falando sobre outro movimento que me parece que tem sido bastante promissor aqui na cidade, que é o, o movimento teatro musical, né? Essa experiência do teatro musical trouxe uma perspectiva, um novo olhar assim de se pensar a cena também. Porque o teatro musical tem lá as suas prioridades estéticas, tem lá os seus desejos estéticos. E recentemente você fez o Scar na montagem do Rei Leão, da Bia Sim. Câmara. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a construção desse espetáculo, mas como você tem enxergado também a presença dessa nova escola, né, que é um novo olhar também para aquilo que a gente tem como central, que é o espetáculo cênico, mas com as suas particularidades, enfim. Como você tem percebido que o teatro, assim, né, a arte drag cresceu e está movimentando a cena aqui? Como você tem percebido esse movimento no teatro musical? Assim,
sempre fui apaixonado por musical, né? No entanto, que até mesmo na mostra de peças curtas, quando eu tive oportunidade de fazer musical, eu fiz. Eu fiz uma cena da Bela e a Fera e teve um espetáculo do Dema que a gente montou uma cena do Grease e tal. Quando eu fiquei sabendo que tinha o curso de teatro musical em Poços de Caldas, eu fiquei louco, assim. Falei, meu Deus, eu preciso disso. E a Bia me convidou para participar do curso. Foi assim, é muito diferente. Por mais que tenha a questão do atuar, você chega lá, você atua, você tem um personagem, você vai decorar um texto, você vai fazer aquele espetáculo. Mas é tanta coisa a mais, porque no meio de uma cena tem uma música onde você vai ter que cantar, dançar e interpretar ao mesmo tempo. Você falou do Scar, o Scar foi um papel que eu sempre quis fazer a minha vida inteira, sabe? De, tipo, eu fui assistir o Rei Leão no cinema e fiquei encantado com o Scar. Se preparem e tal. Mas, quando eu fiz Lumière na Bela e a Fera, para mim foi mais complicado porque o Lumière, ele tinha um número de 10 minutos. Eram 10 minutos de canto, dança, interpretação ali, aonde eu terminava o número de, tipo assim, eu e o coro inteiro, com uma nota lá em cima, todo mundo dançando cancan, sabe? E aí a preparação para isso é tão complicada que eu lembro que, tipo assim, a gente passa 4 meses ensaiando, 4, 5 meses ensaiando. O primeiro mês, o segundo mês, eu não conseguia. De tipo assim, eu fazia dublando bonito, sabe? Abria a boca e tava lá, porque eu não conseguia, eu perdi o fôlego e tal. E, e é tão complicado, pelo menos para mim, foi tão mais profundo e complicado do que as outras coisas que eu fiz, porque é assim, são ensaios o tempo todo separado, com ensaio vocal, aí tem ensaio de coro, tem ensaio de solo, aí tem dia para pegar coreografia, aí tem dia para passar cena, aí tem dia que vai montar tudo. E os espetáculos, geralmente, eles não têm menos de 2 horas e meia, e aí aquilo é muito grande. E... Mas foi uma das coisas, assim, importantíssimas que aconteceram nos últimos tempos, porque trouxe uma nova linguagem para as pessoas. E produções muito elaboradas e muito grandes para o palco da Urca que há muito tempo não se via. É, com a diferença, claro, de que o curso de vivência em teatro musical, por mais que tenha feito espetáculos maravilhosos, é um curso. Então, no curso, você tem as coisas do. Cada aluno era responsável pelo seu figurino. Tinha muita coisa que conseguia emprestado, muita coisa que conseguia que de escolas de teatro musical de São Paulo, que a gente ganhou muita coisa, e teve muita coisa emprestada. É, é, companhias de teatro da cidade que emprestaram cenário, que emprestaram figurino, muita coisa. Mas no final aquilo virava um espetáculo incrível, sabe? De tipo assim, com um cenário muito legal, com um figurino muito bonito, com muita gente em palco, que é uma coisa que em Poços não é tão viável, né? Por conta de investimento, é essa coisa de elenco muito grande. Se você coloca 20 pessoas num elenco, ninguém ganha nada. É, E o teatro musical veio com isso, de tipo assim, colocar. O Rei Leão eram quase 60 pessoas no palco. E aí você via muita gente. aquele ciclo sem fim com 50 pessoas cantando junto. Aí você via o número do Scar que eu se preparem, com o Scar lá em cima, com 30 hienas dançando, e tudo sendo feito ao vivo, sabe? Porque é tudo cantado ao vivo, é tudo feito ao vivo. Porque tem muita gente que acha que musical, quando a gente vai fazer um musical, a gente dubla, né? E não, Aham. a gente canta mesmo. E eu achei isso uma coisa muito interessante e importante, que eu acho que foi legal também para mostrar isso para a Secretaria de Cultura, que quando a gente fez a Bela e a Fera, a gente colocou o espetáculo para o Júlio Fest, para participar do Júlio Fest.
E aí, ah, o orçamento que a gente precisava para apresentar não era, não era, não dava para ser cult pagar, porque é muito caro. A gente precisa alugar microfone. São 10 mil reais de aluguel de microfone por apresentação. E aí não tinha como a Secretaria de Cultura pagar por aquilo para o Júlio Fest, porque o dinheiro não dava. Não ia poder cobrar bilheteria. Então perdeu um espetáculo incrível, porque não tinha como financeiramente levar aquilo para o palco. Então é legal para perceber também que existem espetáculos que precisam de tanto, espetáculos que precisam de tanto. Não dá para você pegar também e colocar tudo na mesma caixinha e falar: olha, eu tenho X de dinheiro para todos vocês montarem um espetáculo. Porque o meu espetáculo, às vezes, precisa de muito menos que o seu. Então, eu consigo fazer aquele espetáculo com R$ 2, mas você precisa de 8 mil. E se você der 4 mil para cada um, vai sobrar dinheiro no meu e vai faltar no teu. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a reformular e ver isso também aqui na cidade, né? Eu acho que o teatro musical evidencia tem um pouco relação com aquela nossa conversa inicial sobre o balé. Evidencia que não só o teatro musical, o teatro como um todo é uma arte de alta performance. Assim como o balé clássico é uma arte de alta performance. Assim como o teatro musical, assim como... Mas assim, o teatro ele também tem esse caráter de alta performance. Mesmo que sejam monólogos com uma pessoa em Sim, cena. O melhor espetáculo que eu vi na minha vida é só um cara em cena, é o Júlio Adrião, ele em cena contando a descoberta das Américas da perspectiva de um, de um cara que veio em um, enfim, em um dos navios, a partir de um texto do Dário Fossem. É só ele em cena, mas você vê o navio, você vê o índio, você vê tudo. Tudo aparece sim, no palco. E isso só aparece através da. Porque isso é um trabalho de alta performance. E aí eu acho que o que isso evidencia é que é caro fazer alta performance. Se a gente quer se propor a fazer um teatro profissional, não tem como a gente pensar um teatro fora da alta performance, assim, tipo, da alta performance, porque o teatro exige essa alta performance. Então, tipo, os grupos, por exemplo, você pega esses grupos tradicionais, o Lume, Moitará, enfim, grupos, eles estão trabalhando 8 horas por dia, em sala de ensaio 8 horas por dia. Você pega um balé, as pessoas estão lá 8, 12 horas por dia ensaiando. Você vai pegar o musical, a galera tá lá 8 horas ensaiando. Então, assim, e no teatro também, né? Seja musical ou não também. Então, não dá para achar que R$ 150 de apresentação paga, não paga nada. Porque é preciso 4 meses de processo, como você falou. Então a gente precisa comer bem, para a gente pensar bem, a gente, entendeu? Não dá para sucatear o trabalho. E é, eu acho que esse é um das tem coisas gente que que o teatro chega musical deixa claro pra gente. tem gente que chega para mim e fala assim, não só para mim, né? Isso é uma realidade na cena artística de Poços de Caldas. E eu não falo nem, não estou nem falando das pessoas que fazem essas propostas, porque é a proposta que está disponível no momento. Ah, mas eu queria muito que você participasse da minha peça, o cachê é R$ 200. Você pensa assim, ah, tá ótimo, legal. Só que para você ganhar esses R$ 200, você vai ter que passar 2 meses ensaiando. 2, 3 meses ensaiando. E aí no final você Uhum. tipo assim, R$ 200 em 3 meses de trabalho. E no fim É, das contas, você está trabalhando R$ 50 por mês, trabalhando quantas horas de ensaio, entendeu? É isso que. Eu acho não. que esse é um momento que isso, assim, o teatro, de botar na ponta do papel o valor do teatro. Na última reunião que a gente teve do cast, eu falei, o próximo orçamento que cortarem, eu vou fazer o espetáculo proporcionalmente até a hora que o dinheiro deu. Acabou, acabou. O espetáculo acaba ali, a gente vai embora, pega as coisas e sai andando. Assim, o resto do espetáculo não deu para fazer porque acabou o dinheiro. Se você, se Porque a você gente para para precisa pensar, evidenciar, Paulo.
Se você para pensar, gente que precisa de ônibus para ir para o ensaio. No final das contas, a pessoa pagou para apresentar. Sabe? Pois é. É complicado. O ano passado, eu fui um dos contemplados do Prêmio Benigno Gaiga com o Pequeno Príncipe. Nossa, maravilhoso. Eu amo a questão do prêmio, o incentivo e tal. E foi uma das possibilidades foi a possibilidade que eu tive de colocar o Pequeno Príncipe no palco, sabe? De tipo, foi maravilhoso isso. Só que a peça ficou muito menos do que eu queria, porque o orçamento estava apertado. E aí você fala do prêmio, você fala assim, ah, tá, é tanto. Mas, nossa, é um dinheiro legal e tal, não sei o quê. Só que aí, para mim, para o que eu tinha na minha cabeça, o que eu queria fazer, foi apertadíssimo ali, de tipo, meu Deus do céu, eu tive que sugar, porque eu queria fazer e não chegou no que eu queria. Porque é complicado. Massa. Mandar um abraço aí pro Lúcio, pro B-Boy Damasio que entrou aí, mandar um salve. Oi, Samuel. A gente vai falar bastante sobre essa questão, o cast vai puxar uma roda de conversa ao fim desse edital, e aí a gente vai trocar uma ideia sobre como foi as produções. Eu acho que o Poços Curte em Casa tem a possibilidade inédita de que a gente vai poder se assistir, né? Diferente do Júlio Fest, que os artistas estão todos trabalhando, ninguém se vê, esse a gente vai poder se ver e vai poder, pelo menos a classe teatral, a gente vai puxar uma roda de conversa e vai estar todo mundo convidado para a gente falar sobre esses assuntos e outros. E aí eu Sim. queria, para finalizar esse assunto, que você respondesse uma provocação aí que o nosso amigo Pedro mandou, Pedro Lombriga, que e que certamente vai estar presente nesse debate, porque é uma das questões que a gente precisa se desdobrar para conseguir responder, que é como enfrentar o desafio de organizar um mercado artístico local para que não fiquemos dependentes dos editais públicos para realizar essas produções. Daí de onde você está, com a sua vivência, como é que você enxerga isso? Eu acho que a primeira coisa que uma coisa que ia ajudar muito é se a gente tivesse o teatro disponível para artista. Porque alguns anos atrás, a gente lutou, batalhou e tal, para conseguir. E aí, quando a gente conseguiu, os artistas de Poços conseguiram que a maior parte das datas do ano fossem para artistas de Poços fazer teatro, dança e coisas no teatro, a cena foi muito movimentada. Só que hoje em dia, você pega de tipo assim, tá, nós temos os editais ajudam muito e tal, mas como que vamos fazer isso para viver fora dos editais? É, cada grupo de teatro na cidade tem uma data para apresentar no Teatro da Urca, que é outro edital que proporciona, que você manda aquilo e tal. E aí, como que, tipo, eu que sou ator, consigo sobreviver de teatro se eu não tenho teatro para apresentar? Isso é muito complicado. Nós Aí você estamos vai. numa sinuca de bico complicada. Oi? Mas nós estamos numa sinuca de bico complicada, assim. O que eu tenho Sim. pensado um pouco sobre esse assunto, assim, é de, Não, e por assim, exemplo, isso é uma das coisas que eu penso, entendeu? Porque, por exemplo, nós podemos muito bem fazer ocupação de lugares diferentes e movimentar isso e fazer isso. Mas eu acho que seria muito importante pro artista pós-caldense que a gente tivesse pelo menos o teatro disponível. Porque o teatro, você vai lá, tem vários tipos de eventos, várias coisas. Às vezes você fica sabendo que o teatro no fim de semana ficou sem nada.
porque era um congresso que desmarcou em cima da hora e então a gente pode usar muito sim o espaços alternativos. Eu acho que inclusive é importante fazer isso. Só que o teatro da cidade a gente não tem disponível. Isso é uma coisa que eu fico meio Sim. sem entender. É complexo, assim, essa luta de. O nosso problema é esse, de centralizar demais no espaço da Urca, né? E aí a gente acaba ficando muito dependente, assim. Eu tenho a experiência que, por exemplo, aqui no meu Sim, bairro tem um teatro novo, que é do céu, tem um teatro novinho aqui, que é com grana do governo federal, e tá meio que parado ali, assim. Então eu tenho eu tô na pira de fazer uma ocupação ali, de ocupar esse espaço, porque por exemplo, a gente tem essa superlotação na Urca e tem esse espaço, por exemplo, que está precisando de atração, assim. Então é sim. uma conversa que a gente não vai conseguir encerrar hoje Não, não. porque E assim, isso que eu falei também foi uma das coisas que eu vejo de tipo de falar muito por cima, entendeu? Porque a descentralização também é muito importante. Porque quanta gente, eu tenho amigos que a primeira vez que foram no teatro foi depois que me conheceram, porque aonde mora nunca ouviu falar sobre isso. Então eu falei sobre uma das coisas que eu acho que seria interessante, que seria importante, que seria o teatro mais disponível. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. sim, pois é. E é nessa sinuca de bico aí que a gente está, assim, porque nesse momento que a gente está precisando se reinventar pelo audiovisual, eu acho que o audiovisual está abrindo uma perspectiva na cidade que é a seguinte, que é esses mecanismos serem usados como uma base para os artistas conseguirem se lançar, inclusive no mainstream, sabe? É, então eu tenho enxergado bastante com bons olhos assim essa era digital que está chegando, embora eu seja um Sim, profissional do teatro, que é a arte da presença. E acho que assim, esse é um dos desafios que a gente, enquanto classe artística, está enfrentando, assim, né? Mas ainda temos muitos outros, por isso a necessidade de estar conectado. Esse é o nosso desejo de estar aqui também, pensando junto e aprendendo com a vivência do outro para descobrir caminhos, assim, porque o que foi feito até aqui. Agora o nosso olhar está aí agora. A gente faz mais o quê? A gente avança para a onde? O gente vai teatro vai fazer o para que a onde? partir daqui, né? É, assim, eu sou bastante otimista, né? Eu sou romântico, tanto que eu faço teatro, né? Então já começa daí. Eu entro na história, acredito. Então eu acredito muito que a gente tem essa capacidade de inventar e que o teatro está só começando a se reinventar. Eu sinto que essa é uma passagem de ciclo e talvez você que Sim, está aí na a, cena há mais tempo possa falar um pouco a sobre ideia isso, eu assim, sei. sobre como você não, eu estou dizendo que você, como Nando, vocês são de uma geração intermediária, né? Vamos dizer, velha guarda, da galera que está aí há mais tempo, que abriu o caminho para a gente que está aí Não vem agora. que não tem, não. Porque na época da velha guarda eu era uma criança. Não vem que não tem, não. Mas enfim, como você percebe esse legado, né, que essa galera mais velha deixa pra gente, com conquistas e com problemas também para resolver, né? Porque a história é assim, vai ser sempre. A gente também vai conseguir resolver algumas questões e deixar para a próxima geração outras. Como que Sim. você enxerga o legado e a importância dessa geração aí que começa lá na Eu figura da acho que assim, Licinha e depois desembocando? tem tem uma coisa assim, respeite sempre quem veio antes, né? Se não fossem eles, a gente não estava aqui. São pessoas de extrema importância, que, nossa senhora, tudo que a gente evoluiu e aonde a gente chegou, a gente deve por conta deles. E assim como os lá da frente vão ter que dar essa importância a nós também, porque nós continuamos. Então, é sempre isso. E essa reformulação que acontece de tudo, nesse momento que a gente está passando de, de pandemia e fazendo arte em
em casa, é outro momento que a gente também está descobrindo outras formas de. A gente está realmente descobrindo, tirando leite de pedra, para saber, porque a gente não tem nenhum tipo de referência de nada desse tipo. Porque, por exemplo, a gente sabe como que funciona certo tipo de teatro para tal certo tipo de público, para certo tipo de lugar e tal espetáculo de dança e tal. Isso a gente sabe porque foi construído. Agora que chegou nesse momento que a gente está tudo novo, a gente não tem, a gente não pode aglomerar. E como que faz arte sem aglomeração? E aí a É gente tem que complexo. fazer isso tudo. Esse edital do Curta em Casa está sendo de extrema importância para a gente ver o que, que funciona, o que, que não funciona, por que, que não funcionou, como que vai ser, o que, que a gente tem que resolver nisso, como que a gente. Para a gente poder continuar fazendo arte. E se a gente chegou nesse momento de ter essa possibilidade de conseguir pensar em outras coisas, é porque antes da gente teve gente que estava dando na cara a tapa para movimentar a cena artística de Poços e para chegar onde chegou. Enterrando Porque. o prefeito, inclusive. Oi? Enterrando o prefeito, inclusive. Eu tenho muito orgulho Sim, desse ato da classe teatral da minha cidade, sim, de ser formado por essa geração que com essa capacidade de responder artisticamente à cidade, ao que a cidade propõe, assim. Eu acho isso, é isso que eu gosto de fazer da minha vida, assim. E eu acho que essa é a expressão máxima, assim, do teatro. A galera falando, beleza, você vai tirar o carnaval, você vai tirar a charanga, você vai dizer que a gente não existe. De novo, a gente vai ter que falar sobre isso. Pegar um caixão e falar, a gente vai te enterrar simbolicamente. Porque esse pensamento. Bloqueou meu Valver? celular aqui porque eu comecei a falar de prefeito, aí a censura tá Eu não pesada entendi no nada. nosso. De repente Deixa eu falar travou tudo. Eu aqui. falei, meu Deus, o que está acontecendo? Para a Mas gente encerrar essa fala. nossa conversa, qual foi a pergunta que eu não te fiz que seria muito importante de se responder? Não sei. Se você não fez, eu não tenho resposta. Boa. Maravilha. Eu gosto de umas perguntas meio filosóficas assim, que eu assistia muito Provocações do Abu Janra, então eu tento Então, eu ser. acho, eu acho divertido que, assim, sempre que as pessoas. Sempre que as pessoas. Porque eu sou muito prático, tem as pessoas que são muito filosóficas e tal, não sei o quê. Eu sou muito prático, eu sou muito. Assim, e aí é divertido que você virou e falou assim: qual a pergunta que você acha que seria importante que eu não te fiz? E eu só respondi, falei assim, não sei, você não perguntou, eu não tenho resposta. Sabe? De tipo assim, eu não eu não filosofei, eu só fui. Mas não sei, eu assim, eu acho que foi muito legal. A gente falou sobre muitas coisas importantes, falamos sobre de tipo assim, vários segmentos. Foi muito legal, muito divertido esse bate-papo. Principalmente porque falamos de tudo um pouco que veio na nossa cabeça no caminho da conversa. Eu não sei, eu realmente não sei. Se você não perguntou, eu não tenho resposta. Arrasou, amigo. Essa resposta é ótima, assim, porque enquanto. Porque é isso, a nossa maior habilidade, né, o que a gente tem de oferecer a melhor para a cidade, é essa capacidade de se inventar, essa capacidade de pensar, de inventar o novo, de propor uma relação nova com a cidade, né, enfim. E foi muito importante para a gente também ter você aqui, trazendo toda a sua trajetória, todos esses pontos bastante significativos.
Eu acho que a cultura drag, a arte drag, sem dúvida, tem muito a oferecer ainda para a cena teatral, assim como essa escola musical tem muito a oferecer, assim como a antiga escola de teatro aqui, né, dessa galera que está aí fazendo há mais tempo também, enfim, são fundamentais para a nossa formação. Reforçar o convite que ao final do Postos Curto em Casa a gente vai fazer uma conversa sobre como foi produzir, quais foram as dificuldades, Sim, foi pouca grana, não foi pouca grana, onde conseguir mais grana, onde... Assim, da gente dividir as nossas dificuldades para a gente avançar junto. Vai ser a primeira vez que vai ter um festival na cidade que todo mundo vai poder se assistir. E eu acho que isso vai ser sim, transformador para a gente, sabe? De poder se assistir e de poder pensar sobre o que a gente vai fazendo. Que a gente entra nesse ritmo de produção que os editais acabam propondo e não tem espaço nessa agenda para a gente refletir sobre o que a gente fez, como foi aquele ano, como foi aquele edital, como foi aquele processo criativo. Então, a gente, enquanto Câmara não, Setorial do Teatro, a gente está fazendo esse espaço, isso, e é um prazer receber as pessoas aqui para falar nesse sentido também. Pode dizer, desculpa. eu agradeço muito pelo convite. É muito legal isso que você está falando mesmo, porque ano passado, por exemplo, que eu fui a última pessoa do Prêmio Benigno Geiger, eu apresentei no último dia. Então, quer dizer, eu usei até o último dia para ensaiar. Eu não assisti nada. Eu não vi nada. De tipo assim, o Júlio Fest inteiro, com tudo apresentando, eu não consegui ver nada. Agora a gente consegue assistir as pessoas. E é legal isso porque é uma nova possibilidade de trabalho para os artistas, uma nova possibilidade de se fazer arte, que pode e deve continuar mesmo depois da pandemia, e que nós estamos experimentando de uma forma muito legal para ver o que dá e o que não dá certo. Então, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, adorei ficar aqui com vocês. Espero que tenha falado bastante coisas legais e que vocês tenham curtido, tenham achado legal também e se divertido assim como eu me diverti. Para mim foi um prazer também. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. A gente vai continuar com esse programa e é óbvio que em breve a gente pensa em fazer aí uma segunda edição com banda, com estúdio, porque é isso. Se a gente está falando de profissionalização, a estrutura precisa ser profissional, o microfone precisa ser Sim, profissional, né? Então, é importante que a gente avance em bloco e eu acho que a gente está conseguindo, em alguns sentidos, avançar em bloco enquanto classe cultural e mais especificamente enquanto classe teatral aqui na cidade. É sim. isso, amigo. Tem algum trabalho aí no pós-curso em casa que você gostaria de divulgar já? Ou como que Ah, está a sua relação com... agora com o edital do Fotos Curta em Casa, eu e a minha família aqui nós estamos produzindo oficinas para ensinar a fazer bonecos, né? A gente vai ensinar numa oficina os Muppets, na outra oficina a gente vai ensinar, por enquanto, os fantoches de cabaça. E falar para as pessoas assistirem, ver, aprenderem com a gente, deixar o feedback lá e assistir tudo que puder, tudo acompanhar no máximo que puder o Postos Curto em casa, porque tem trabalhos muito legais, tem muita coisa que tem muita gente que não, nem sabe que existe na cidade. E como tá tudo junto num edital só, num projeto só, você consegue ver show de banda com espetáculo de circo, com teatro de bonecos, com contação de história, com teatro, com dança, tudo num lugar só. E isso é muito legal, muito importante. Maravilha. Então, obrigado aí, amigo, mais uma vez. Muito boa noite. Só reforçar o convite que quinta-feira, às 19 horas, tem é, reunião do Conselho de Políticas Culturais e essa reunião é imprescindível para o nosso futuro, principalmente em relação à Lei Aldir Blanc. Tem uma grana chegando na cidade e a gente só vai conseguir usar essa grana se a gente tiver articulado. Então, Sim, apareçam. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo estarei lá. mundo. E o Beijo, obrigado.
Mais uma De vez. nada. Nós que agradece e que Dioniso traga muita prosperidade para o teatro e para a cena local. Um beijo. Amém. Beijo. Tchau, gente.